Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Fórmula 1. Max Emilian Verstappen conquista a pole position para o Grande Prêmio da Inglaterra. Mais uma vez, o melhor piloto da Fórmula 1 faz a diferença quando é mais necessário. Não liderou uma sessão de treino livre, inclusive na sexta-feira teve um momento ali que pega um bode do Verstappen e o carro parecia completamente inguiável. Mas é aquele negócio, sexta-feira. O carro vai melhorando, 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 vai se ajustando cada vez mais. Quando você menos espera onde o carro tá ali na pole position. Só precisou liderar a última volta ali do Max Verstappen, porque na classificação tava sempre competitivo, né? Tava sempre ali próximo. E aí aquele negócio, quando a classificação tá muito próxima, né, vai decidir em pequenos detalhes, né? Tipo, se o piloto cometer um erro, isso pode ser a diferença dele estar em primeiro ou em quinto. É o que aconteceu, por exemplo, com o Hamilton. O Hamilton estava abaixo do tempo do Piastri, cometeu um erro na última parcial, acabou apenas na quinta posição, ficou atrás até da Mercedes do George Russell. E o Verstappen, assim, foi brilhante nas duas primeiras parciais. Na última parcial ali até perdeu tempo significativo para o tempo do Piastri, mas ele já tinha margem o suficiente para conseguir a pole position. E é uma grande classificação por parte do Max Verstappen, que mais uma vez faz a diferença. A gente fala muito, tem uma frase do Schumacher que é o 100% de perfeição, né? Quando você acha o seu limite e o limite do carro, né? Você não tem que estar acima disso, você tem que estar nesse limite o tempo todo e você consegue extrair o máximo de desempenho, né? E o Verstappen é esse piloto que vai buscando o limite, o limite, o limite o tempo todo até conseguir alcançá-lo. E hoje foi aquele dia, né? 100% do carro, 100% dele. E a gente vê aí uma classificação brilhante e é uma coisa, né, apenas 229 milésimos separando os 6 primeiros colocados, muito equilíbrio e, obviamente, muitas lamentações por parte do Norris, que errou na última parcial, por parte do Piastri, que também errou, por parte do Hamilton e do Leclerc, que poderiam ter feito melhor porque o carro estava competitivo. O Hamilton, inclusive, fez uma volta mais lenta do que tinha feito no Q2. Então, assim, tem muita gente se arrependendo dos erros que cometeram. Menos um, porque esse ali foi lá e cravou a pole, porque esse não cometeu erros. Mas antes de falar da graça com mais profundidade, ou talvez não, acho que já falei bastante aqui, temos que falar da desgraça que foi os pilotos que ficaram na parte de trás do grid. O Franco Colapinto em último, olha, o Pini lutou para contratá-lo, lutou para ir atrás dele, já está começando a pensar em substituí-lo, né? Eu já falei aqui, gente, eu não acho o Colapinto um piloto ruim, mas ele é um desses que deu sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e ele pôde ter aquele período na Williams, onde ele andou bem melhor do que o Logan Sargent, e pôde mostrar serviço. Ele mostrou que tinha velocidade, esse tipo de coisa, mas também mostrou que erra muito, que bate muito. E assim, tem pilotos melhores que o Colapinto, né? Tipo o próprio Felipe Drugovich, até o Pucher. Para mim são pilotos mais talentosos do que o Franco Colapinto. Mas é o Colapinto que acabou com a vaga para a Fórmula 1, porque teve essa sorte de estar no lugar certo na hora certa, mas está fazendo um trabalho, para mim, pior do que o do Durham. O Hülkenberg em 19º, não foi uma boa classificação para Sauber, que para mim errou o timing de fazer as voltas, né? Porque colocaram os pilotos muito cedo, numa hora que a pista não estava tão emborrachada, parecia também estar um pouco úmido, já que choveu um pouquinho na pista, e aí não tiveram o melhor momento de pista e não fizeram voltas tão boas quanto deveriam. O Bortoleto ainda perdeu o assoalho novo porque ele bateu no treino nível 3, né? Acabou naquela rodada lá, o carro naqueles kicks acabou danificando o assoalho, teve que usar o assoalho antigo. Mesmo assim, classificou à frente do Hülkenberg, 17º para o Bortoleto, 18º para o Stroll, com o Alonso de novo indo para o Q3, né? Tipo, a diferença de piloto é muito grande na Aston Martin. Já são 24 classificações seguidas com o Alonso que se faz um tempo melhor do que o Lance Stroll. E também ficou fora o Liam Lawson, que não fez uma grande volta, né? No Q2 ficaram de fora o Ocon em 15º, que é até ruim porque o Berman ele fez o 8º tempo, né? Tipo, o Ocon vem sofrendo com a velocidade absurda do Berman em classificação. Alexander Albon em 14º, pela primeira vez em bastante tempo atrás do Sainz. Hadjar em 13º, na frente do Lawson. O carro da Racing Bulls não foi tão forte nesse fim de semana. Tsunoda em 12º. Olha, eu vou ser sincero, até olhando os treinos livres do Tsunoda, assim como na Alça, eu pensei, acho que esse fim de semana vai porque é 3, hein? Parece que ele tá bem, mas chega na hora da verdade, é aquele negócio, ele não consegue tirar algo mais do carro e ficou com 12º tempo. O Sainz em 11º, esse também outro que ficou fora, avançando Gasly, Alonso, Berman, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Norris, Piastri e Verstappen. E assim, na quinta fila,
Pierre Gasly em décimo, Fernando Alonso em nono. Acho que estavam levando os carros ao absoluto limite e eles acabam ganhando uma posição pela punição do Berman. Então o Sainz vai para décimo, Gasly vai para nono e o Alonso em oitavo, né? Tipo, vira os melhores do resto, né? Porque os 7 primeiros colocados são os carros da Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull. Então, e a Red Bull, diga-se, Max Verstappen. Então, eu não tenho certeza se o Tsunoda vai conseguir fazer uma remontada no grid, até porque ele não tem feito isso, e inclusive em ritmo de corrida, a situação tem sido pior para ele do que a classificação, né? E assim, a gente teve o Berman fazendo o oitavo tempo, mas vai tomar 10 posições de punição de graça, né? Muito talentoso, mas acelerar a bandeira vermelha no treino livre 3 e ainda bater daquele jeito bocó lá na entrada do box, cara, aquilo ali é erro de novato. E isso é uma coisa que o Berman não poderia fazer. Em sétimo lugar, o Andrea Kimi Antonelli, né? Tipo assim, não foi uma grande classificação para ele, mais de 3 décimos de distância para o Russell. É aquele negócio ano de estreia, mas ele não conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro e nem fez como em outras classificações de, na volta final, tirar no braço. Isso está sendo um fim de semana mais complicado para ele e a Mercedes normalmente não é rápida de corrida, né? Vamos ver se muda amanhã. O Leclerc em sexto, esse se xingando, falando que é um merda, esse tipo de coisa, não é exagero meu, ele falou isso no rádio, insatisfeito, porque sabe, né? Na hora que ele tinha feito a volta dele, estava um pouco mais de um décimo do Piastri, um detalhe muito pequeno. Essa volta deve ter sido cheia de micro erros, né? E eu acredito que a Ferrari ela tá andando muito forte nesse fim de semana e sempre que sai aquele gosto amargo pelo aspecto de que poderia ter sido melhor, né? Ele larga atrás do Lewis Hamilton na quinta posição. O Hamilton é outro que ele tem muito que se lamentar, estava mais rápido do que o Piastri nas 2 primeiras parciais e não acertou a última parcial. Russell em quarto, levando a Mercedes mais uma vez até o limite. Está fazendo um bom trabalho o George Russell. Ficou a menos de 4 centésimos do Piastri e a menos de 2 centésimos do Norris. Não acho que o desempenho do Russell foi ruim. Lando Norris em terceiro, atrás do Piastri, 15 milésimos. Esse erro dele no terceiro setor custa caro. Poderia ter largado pelo menos à frente do Piastri. E agora vai largar atrás do principal concorrente na luta pelo título, né? E, obviamente, o companheiro. E o Verstappen na pole tem aquele negócio, né? Genial nas horas que precisa. E a Red Bull tem um carro muito bom para as curvas de altas e para as retas. Se ele consegue passar a primeira curva, né? Na verdade, aí no caso de Silverstone até a curva 3, na primeira posição, sem ser atacado pelo Piastri e pelo Norris, né? Eu acho que fica difícil para os pilotos da McLaren, porque eu acho que uma das grandes qualidades que o Verstappen mostrou também é o alucinante ritmo de corrida dele. Eu acho que a Red Bull tem força para ganhar essa corrida. Se tiveram força para marcar a pole, acho complicado não terem forças para vencer essa corrida. Não acho que é o caso de Miami, acho que algumas das atualizações da Red Bull funcionaram para permitir esse carro melhor ritmo de corrida. Pelo menos nas mãos do Verstappen, que consegue essa pole. Agora, o circuito de Silverstone tem 2 zonas de DRS na reta do hangar. Então, assim, é o principal ponto de ultrapassagem na freada da curva 15, né? E a gente tem aquela zona de DRS ali do fim do primeiro setor, antes da freada da curva 6, né? Eu sei que as curvas têm nomes, mas aqui o gráficozinho tá colocando. Eu lembro de algumas de cabeça, né? A Maggots, a Beckett, a Woodlands, mas a Copse, que é a curva 9, mas assim, não vou citar o número da curva aqui, que eu acho que é até mais fácil, né? Mas a verdade é que assim, tem 2 zonas de DRS, a primeira eu não acho tão fácil de ultrapassar, você tem que sair muito próximo. Agora, a segunda, que é a reta do hangar, após a sequência de S's, você já sai muito rápido da curva, e aí você tem essa vantagem, assim, se você estiver próximo bastante, você abre a asa e você já está sobre um vácuo muito grande desde o início da reta. Então, ali eu acho que é a melhor chance de conseguir concretizar uma manobra, a ver se conseguem. Mas não acho que é uma corrida para fazer muitas paradas, acho que é corrida de uma parada só. O pneu da Pirelli não tem sido um pneu que se desgasta muito, então, a ver o que acontece. Favoritismo, difícil dizer. Para mim, o Verstappen, se ele conseguir largar na frente e sustentar ali nas primeiras voltas, acho que pressupõe que ele tem ritmo para conseguir vencer essa prova. Então, vamos ver. E a verdade é que ele não vai entregar barato. Não acho que o Verstappen, nesse momento, lute pelo título, até porque a desvantagem dele é muito grande em relação ao Oscar Piastri. Mas, a verdade seja dita, é aquele negócio. Ele vai lutar por cada vitória, por cada centímetro de pista, e vai fazer o máximo que pode para conseguir reduzir a desvantagem. Ele vai lutar até o último segundo e a verdade é que é o piloto mais qualificado do grid para isso no momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.